Freguesia, freguesia é isso que nós somos para os nossos inscritos. Quer saber mais? Vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal. Então, se vocês estiverem gostando desse conteúdo, não se esqueça, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, começando aqui a jogar contra o Mestre Xadrez. Começamos aqui, revanche agora ou não contra o nosso jovem prodígio aí. A gente acabou perdendo a última vez as duas últimas partidas. Ele começou aqui de novo com a Ruy Lopes, né? E a gente não tem certeza como responder isso. Vamos só questionar o bispo dele aqui primeiro. De repente avançar o nosso cavalo também aqui para tentar capturar o peão de peças brancas. E ele jogou essa mesma abertura com a gente a última vez. A gente perdeu feio. Eu não lembro a sequência que era para ter sido feita aqui. Então, possivelmente estamos sozinhos de novo aqui em devaneio, pensando o que pode estar acontecendo. Vamos lá, então. Seguir aqui desenvolvendo naturalmente as peças. Vamos ver se ele vai querer trocar. Aqui a gente questiona o bispo dele. Ele tem casa de fuga, beleza. Aqui a gente tem a possibilidade de um roque, se eu não estou enganado. Mas aí a gente já fica aqui também meio apurado com esse bispo dele na nossa diagonal aqui, né? Se a gente fizer este movimento. O que mais a gente pode fazer? Poderia pensar em trazer aqui. Mas acho que ainda fazer o roque aqui seria a melhor jogada. Vamos fazer o roque aqui de novo. Botar o nosso bispo talvez em fianqueto aqui. Começar um pouquinho mais esse peão central. E ele que está ameaçando a gente agora. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Captura, captura. E a gente aqui... Vou só trazer então esse peão, adicionar uma proteção. Vamos ver se ele vai avançar aqui, talvez, com esse peão de casas claras dele. Ameaçar o nosso cavalo nesse caso aqui. A gente está com uma entrada de cavalo aqui para cima desse bispo. Pensar algo nesse sentido, talvez, né? Cavalo aqui para cima do bispo. Talvez uma entrada aqui também. Começar a pensar em algumas coisas nesse sentido ali. Será? Ele trouxe o peão dele também ali, aliás, o cavalo dele também. Vamos desenvolver o nosso outro bispo aqui, ameaçar o cavalo dele, ele deve questionar, a gente vem pra cá, a gente tem que abrir daí para dar uma possibilidade de fuga para esse bispo. Acho que é essa a sequência, né? Vamos ver o que mais a gente pode fazer. Capturar aqui. Capturar aqui. Dar esse garfo. Vamos trocar. Vamos ver o que... Fazer alguma coisa um pouco diferente do que a gente fez a última vez. Trocamos aqui. E agora para cima dele, se ele capturar com a dama, né? Se ele não capturar com a dama também, a gente pode simplesmente capturar esse peão aqui. Tentar depois, talvez, se ele recapturar, né? Pensando que ele vai recapturar. Mas se ele recapturar, a gente pode entrar daí com o cavalo. Dando um garfo entre a dama e o bispo. Talvez recuperando um pouquinho de material ali. Vamos ver se a gente consegue fazer essa boa partida. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ele foi com o cavalo. Foi bem mais esperto. Não tinha nem pensado nessa jogada aí. Beleza. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer nessa situação agora. Aqui foi com o cavalo, protegeu ali aquele peão. É verdade. É verdade, galera. É verdade que não tá muito fácil. Vamos fazer assim, então. Vamos pra cima do bispo dele. Já vamos soltando um pouquinho mais aqui também. Agora, se ele quiser fazer essas trocas, ele pode fazer, né? Vamos capturar aqui. Ameaçar a torre dele. Provavelmente ele vai ter que capturar de volta. A gente captura aqui. E eu acho que a gente vai ficar mais ou menos com um peão a menos, eu acho, né? Nessa trocação toda aí. Complicou, galera. Complicou pra gente já aqui. Vamos ver aqui o que vai rolar. Lembrando que essa é a nossa revanche, né? Nossa terceira partida que estamos jogando aí com o Mestre Xadrez. Nosso placar contra ele aqui é 2-0 para ele. A gente perdeu as duas partidas aqui, a gente não conseguiu nenhuma vitória. A gente está tentando pelo menos melhorar um pouquinho.
que seja um empate, vamos tentar. Não vamos ser ambiciosos, né? De repente vamos tentar um empate, alguma coisa assim. E vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos ver o que vai rolar. Se ele capturar aqui, a gente já tá abrindo um pouquinho mais também essa posição, que não é de todo ruim. Tá, ele optou por capturar lá. Beleza, isso me dá um pouco de medo, né? Ele optou por capturar lá. A gente captura a torre, ele captura aqui. Ou ele vai estar entrando aqui, daí a gente captura aqui. Ele tem uma entrada com... Mas senão a gente tem que tirar esse cavalo daqui, né? Tá, eu vou trocar. Vamos ver o que ele imaginou aqui. Vai capturar aqui agora. Show, ele foi pra cima aqui da gente. Capturou o bispo de volta, então. Aqui a gente captura agora esse peão. Essas jogadas são meio lógicas aqui. Mas não tenho certeza se a gente tá fazendo as melhores daí. Agora esse cavalo tá meio preso, né? Não sei como é que a gente tira ele agora daqui. Porque se a gente tirar com ele aqui pra casa de D... Aliás, GC2, a gente tá sendo capturado pela dama, né? Daí a gente não tem muita opção também aqui agora. Talvez vamos liberar aqui. Talvez vamos pensar aqui e ver. Talvez liberar só aqui um pouco mais de espaço para o nosso rei por enquanto. Acho que vamos nessa aqui. Pra gente começar a jogar e tentar talvez avançar com os peões. O rei dele ainda tá no centro também. Mas a gente não tem aqui muito como tirar vantagem disso. Tá, então vou tirar agora esse cavalo para pelo menos desestruturar um pouquinho mais ali os peões dele. Agora ele pode simplesmente capturar ali. E a gente faz o seguinte, né? Vamos seguir avançando com os nossos peões aqui. Agora ele tá com vantagem material para cima da gente também de um pontinho ali. Vamos aqui para cima então. Começar a pensar em avançar um pouco essas peças. Botar as outras peças pro jogo aí também. Beleza, foi ali. Vou tirar aqui dele, vamos ver se ele vai querer fazer aqui. Certo. Acho que erramos aqui, porque agora ele pode capturar esse peão, né? Peão de B5 ali, é. E eu acho que não tem muito como a gente defender aqueles dois peões ali. Vamos pra cá, então. Defender aqui e aqui. Duas defesas, mas agora se ele vier pra cima desse, a gente tem que fazer essa troca, né? A gente acaba perdendo, eu acho, aqui. Vamos ver. Aqui. A gente tá ameaçando o bispo. Começar a jogar um pouquinho mais com as torres, talvez. Certo, eu vou trocar. Aqui a gente pode entrar com cheque, talvez. Mas isso vai ser útil pra gente? Não vai ser muito útil não, né? Então vamos fazer assim. Vou trazer aqui a torre pra cima da dama dele. Nossa outra dama tá protegendo... Nossa outra dama não. Nossa dama está protegendo por enquanto esse peão central. Agora nossa ideia é atacar aqui. Talvez um peão que fique mais enfraquecido com a saída da dama dele. Não tem como sair aqui e continuar protegendo esse peão aqui de B2. Daí talvez a gente tenha uma entrada um pouco mais forte lá também. Beleza, vamos ver o que tu pode estar pensando aqui, talvez em entrar na sequência aqui. Acho que não. Vamos seguir o nosso plano por enquanto. Aqui. Capturar um pouquinho mais de material, de repente dar um cheque aqui não rola. O cheque dele vem pra cá. E daí a gente pode agora... Se a gente der um cheque agora sim a gente poderia talvez capturar esse peão, mas a gente tem que sair dessa jogada. Cheque. Talvez trazer aqui para proteger esse peão, algo nesse sentido aqui. Está com um ponto a menos de material aqui. Tá.
problema aqui é o seguinte agora. Se a gente der esse cheque, a gente continua sem muita questão aqui, né? Se a gente der esse cheque aqui agora, pode cobrir aqui, ou ele pode sair. Esse indo pra cá, a gente não tem nenhuma entrada forte, a gente só teria esse avanço aqui com a dama dele, talvez. Então vou fazer assim, vou trazer... vamos dar esse cheque. Depois a gente traz de volta a torre aqui pra trás. Só pra obrigar, de repente, o rei dele a se mexer um pouco. Beleza, agora a gente vem pra cá. A dama dele tá atacando a nossa torre, é verdade, mas depois a gente pode vir aqui também atacar a dama dele nesse caso, né? Com a nossa torre, protegida pela dama, e de repente daí a gente consegue... A dama dele tá meio cravada ali, coisa... Mas ele ainda tá com mais vantagem material que a gente aqui. E ele foi pra cima mesmo ali. Vamos capturar aqui um pouquinho de material pelo menos. Talvez agora aqui ele pode dar alguns cheques, né? A gente vai adicionar uma proteção aqui. A gente tá ameaçando uma entrada com a dama pra dar um cheque ali também. E agora a gente tá sofrendo uma ameaça de checkmate aqui. Com a dama neste quadradinho. Aqui a gente não tem mais muito o que fazer, né? Cheque aqui. Essa entrada da dama aqui dá checkmate na gente. Ele pode simplesmente bloquear lá também, mas e aí, o que a gente faz agora? A gente não tem muita opção aqui. Essa entrada do cavalo acabou atrapalhando a gente. A gente tinha bastante tempo, ainda poderia ter calculado um pouco melhor isso aqui. Porque agora a entrada aqui, cheque, e nada disso vai acabar permitindo que a gente consiga aqui evitar essa entrada de dama. A gente também não consegue fugir com o rei pra cá, porque a dama dele tá cortando neste momento. E aqui a gente tá meio ruim aqui. A única alternativa por enquanto é se a gente entrar com um cheque, mas ele simplesmente capturaria, né? Que a gente não faz nenhum avanço também. Enquanto a isso, a gente acaba tomando checkmate. Mas vamos pra cima aí, pra finalizar essa partida pelo menos com um checkmate na sequência. E agora que a gente não tem mais muito o que fazer, vamos só tirar aqui. Não, acho que não era checkmate. Aqui eu ratei. Agora foi checkmate, beleza. Realmente não era, poderia ter protegido ali diferente. Galera, cálculo errado aqui. Mas beleza, foi isso por enquanto, por hoje foi isso. Acabamos perdendo aí de novo nessa partida contra o mestre xadrez, terceira vez. Estamos nos tornando freguês dele. E bora pra análise pra ver como é que foi essa partida então. Beleza, galera? Vamos pra nossa análise aqui. Já estamos nos tornando fregueses aqui do mestre xadrez. Ele jogou com 82,6% de precisão. E nós jogamos aí com 70,3% de precisão. Foi uma partida mais ou menos aqui pra gente. Cometemos uma gafe, não tivemos nenhuma chance perdida e cometemos 2 erros nessa partida. Jogamos 7 dos melhores lances. O mestre xadrez aqui teve 2 gafes na partida, nenhuma chance perdida e nenhum erro. Jogou 13 dos melhores lances e 3 lances excelentes durante a partida. Vamos ver aqui a estimativa de força. Ele jogou para 1.600 e a gente jogou aí para 1.250, um pouquinho acima do nosso rating. Ele jogou aí acima do rating dele também. A abertura dele com 98,6% de precisão, um meio de jogo de 66,8% e um final de jogo de 98,3%, também muito bom esse final de jogo. A nossa abertura aí foi de 93,2%, até que não foi tão ruim. Meio de jogo aí 67,8% de precisão, foi parelho com ele, mas o nosso final de jogo com 17,6% de precisão, uma das precisões mais baixas que a gente já fez aí. A gente olhando o gráfico aqui, tinha um jogo até parelho, acabamos cometendo uma gafe ali, ele acabou ficando com bastante vantagem até o final da partida e conseguiu dar um checkmate.
E vamos no lance a lance para ver aqui como é que foi então. Ele começou com o peão do rei E4, a gente respondeu com o peão do rei E5. E a gente foi aqui para uma Ruy Lopes e a gente tem que aprender a jogar contra a Ruy Lopes. A gente melhorou um pouquinho, mas ainda não sabe necessariamente jogar as variações que tem, as variantes que tem dela, né? A gente questionou o bispo dele, ele voltou aqui, a gente desenvolveu o cavalo. Até aqui todos os lances de livro. A gente até foi bem longe aqui com alguns lances de livro, hein? Foi até bem longe mesmo. Desenvolvemos o bispo aqui. Ele desenvolveu o cavalo, a gente desenvolveu o bispo. Ele questionou o nosso bispo, a gente acabou fazendo a troca ali, essa aqui foi uma imprecisão. Já deixou ele um pouquinho melhor no jogo que a gente. Ele capturou de volta, então, e aqui a gente desenvolveu o cavalo para ir para cima do bispo de casas claras dele. Ele simplesmente capturou o nosso peão, a gente capturou o bispo dele aqui de volta, ameaçando agora a torre e o bispo dele também. Ele capturou um cavalo, a gente capturou a torre, ele capturou um bispo, a gente capturou o peão dele que estava bem avançado lá. E aqui a gente acabou ficando já com um pouco de material a mais, mas o nosso cavalo está preso lá naquele cantinho lá em A1. Ele desenvolveu aqui o bispo dele, e aqui foi a gafe dele. Isso entrega um peão de graça, e é verdade, eu não vi. A gente poderia simplesmente ter capturado esse peão aqui, que não teria nenhum probleminha pra gente. A gente, inclusive, já estaria, de repente, conseguindo adicionar algum tipo de defesa, auxiliar o cavalo daqui a pouquinho numa escapatória, com um cheque aqui na sequência. Seria uma baita de uma jogada que a gente não viu, então não soubemos punir essa gafe. Acabamos aqui desenvolvendo o nosso peão, que também foi uma gafe nesse caso, provavelmente porque a gente ignorou essa oportunidade de capturar esse peão totalmente de graça. Aqui ele fez o rock, a gente ainda tem esse peão de graça para ser capturado, não tão de graça agora, porque esse cavalo está sendo ameaçado. A gente tirou o cavalo, então no ato de desespero ele capturou, e aqui a gente seguiu avançando com o peão, e seguiu avançando sem ver esse peão solto dele ali em E4. Ele recuou com o cavalo, agora não está mais solto, o cavalo dele agora está protegendo esse peão, e a gente já tem uma desvantagem de 3,3 pontos. Segundo a avaliação dos computadores, a gente seguiu avançando aqui o nosso peão em A5. Ele trouxe a torre dele ali também para proteger um pouquinho mais essa coluna A. A gente seguiu desenvolvendo, fizemos uma troca aqui, uma troca ruim também, porque acabou deixando um peão de graça para ele, e ele não perdoou, ele não cometeu o mesmo erro que a gente, acabou capturando esse peão totalmente de graça aí nele. A gente trouxe então a nossa dama aqui para proteger esse peão, os dois peões aqui que agora estão sendo atacados, né? O peão aqui da coluna A atacado 2 vezes neste momento. Ele seguiu avançando aqui, atacando mais uma vez o peão, a gente fez a troca, ele trocou as torres, a gente conseguiu aqui ficar com o final então de dama e torre contra dama, bispo e cavalo, quantidade de peões iguais aqui, só que ele está com uma dama um pouco mais ativa no jogo, nosso rei também está ali um pouquinho encurralado. Acabamos aqui fazendo algumas trocas, conseguindo um peão a mais, ele está com um peão a mais não, conseguimos recuperar um pouquinho o peão, ele está com um peão a mais que a gente, igual no jogo. Ele seguiu trazendo o cavalo, e aqui a gente deu um cheque, só por dar um cheque mesmo para fazer o rei dele se locomover. Recuamos aqui com recuamos aqui com a torre, e a melhor jogada, segundo os computadores, aqui seria a gente já ter avançado para cima da dama dele. A dama dele aqui estaria cravada, né? Teria que capturar a nossa dama, a gente capturaria de volta, indo para o final de torre contra bispo e cavalo aqui da partida. Apesar disso, a gente ainda estaria numa desvantagem, mas não uma desvantagem tão grande assim. Aqui ele seguiu avançando para cima da gente com o bispo dele, a gente capturou então, conseguimos uma pecinha a mais aí de volta, ficou em termos de material tudo igual neste momento, mas ele está aqui com uma dama bem mais ativa. A gente acabou trazendo a torre para a coluna errada, a gente trouxe para a coluna D para proteger aquele peão que não está nem atacado nesse momento, então mais uma escolha errada da gente. Ele trouxe o cavalo dele aqui ameaçando uma entrada bem forte de cheque, até tinha calculado que seria um checkmate, mas na verdade não, se ele entra com a dama aqui a gente tem uma escapatória. A gente ficou nesse pensamento que seria checkmate, ele acabou fazendo essa jogada de ir para cima da dama dele, do rei dele, e aqui a gente foi para perder a partida, né? Basicamente acabamos sacrificando a dama ali. Segundo os computadores, a melhor jogada seria a gente ter ido lá para a coluna B, e é verdade, porque a gente acaba aí defendendo essa entrada da dama aqui. Acabamos não vendo essa jogada também, e deixamos aqui totalmente errado, entregando a dama, né? E aqui já tem uma sequência de checkmate, ainda avançamos aqui com esse peão, imaginando que a gente já teria um checkmate, a gente teria uma salva-vida ali um pouquinho mais se a gente avançasse com a torre protegendo esse peão na sequência. Foi o que aconteceu, não foi o que aconteceu, ele acabou realmente dando um cheque, que a gente não tem mais essa escapatória, porque a entrada da dama dele agora é matadora e acaba finalizando, encurralando o nosso rei aqui, não tem mais como escapar, essa torre não tem como oferecer nenhuma ajuda. É isso, galera. Freguesia é isso mesmo. Estamos cada vez mais acostumados a perder, mas a gente nunca desiste. Um dia a gente vai ainda ganhar do Mestre Xadrez. E por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. E a gente se vê na próxima.